Olá, hoje vamos falar aqui no Academia sobre o papel das Nações Unidas na reconstrução de um país. Além disso, vamos analisar o Programa Mundial de Alimentos em Ruanda e Moçambique. O trabalho foi realizado por Cristiane Buani. Da reconstrução de Estado ao desenvolvimento, por uma nova legitimidade das Nações Unidas. O caso do Programa Mundial de Alimentos em Ruanda e Moçambique, tese apresentada como requisito obrigatório para obtenção do grau de doutor em Direito do Centro Universitário de Brasília. Orientador, professor doutor Marcelo Varela. Para participar do debate, convidamos Marcelo Varela, doutor em Direito, professor do Programa de Mestrado e Doutorado do Centro Universitário de Brasília. Também está conosco aqui hoje o professor doutor Gustavo Ferreira Ribeiro, também professor do Programa de Mestrado e Doutorado do Centro Universitário de Brasília. Muito obrigado, professor Marcelo, pela presença. Obrigado, é um prazer estar aqui. Professor Gustavo, também muito obrigado pela sua presença aqui. Muito obrigado, é uma satisfação. Vamos agora conferir um resumo do estudo de Cristiane Buani. A tese discute o papel das Nações Unidas na reconstrução de um país. Nas interações e confrontos entre a força do direito e o direito da força, o processo de reconstrução do Estado influencia diretamente o cenário internacional. O caso de Ruanda e Moçambique parece apontar elementos possíveis nesse sentido e ressaltam os grandes desafios ainda presentes para que as Nações Unidas possam contribuir para o processo de reconstrução de Estados, com bases concretas e efetivas. Este cenário contribuiria para um novo processo de reconstrução de Estados, em que a busca de empoderar e fortalecer os governos nacionais, em conjunto com o apoio das Nações Unidas, também com foco nesses objetivos, permitiria uma transição mais sustentável rumo ao desenvolvimento. Professora Cristiane, primeiro, muito obrigado pela sua presença aqui no programa e eu gostaria que a senhora falasse sobre a metodologia utilizada na tese. Muito obrigada, é um prazer. Então, especialmente para realizar essa tese, foram analisadas algumas obras especialmente estrangeiras, né, de direito internacional público, e também foram realizadas algumas visitas de estudo em campo, no caso em Ruanda e Moçambique, que são também derivadas do trabalho que eu faço atualmente. E essas foi uma análise muito bibliográfica e também de revisão de obras que tratavam da reconstrução de estados e do direito ao desenvolvimento. Bom, então vamos aproveitar para conferir 3 obras de destaque que a professora Cristiane indicou para a gente. Le droit international libéral providence, histoire du droit international, de Joannet Emmanuel. The Colonizing International Law, Developing Economic Growth and the Politics of Universality, Paul Sandibia, editora Cambridge University Press. The World's Largest Humanitarian Agency, The Transformation of the UN World Food Programme and of Food Aid, de Shaw D. John, editora Palgrave Macmillan. Bom, professora Cristiane, qual foi a importância de cada uma dessas obras? A ideia inicial, a primeira, por exemplo, de Joannet, ela traz um histórico muito intenso sobre a história das relações internacionais, mas principalmente ela trabalha também um pouco sobre a relação entre força e direito nesse contexto, e ainda vai demonstrar também qual foi um pouco o caminho da legitimidade que foi construindo essa história do direito internacional. Então, ela avança muito mais do que os outros autores nessa relação histórica, mas com uma visão muito mais prática do direito internacional. A do Paruja, ele traz uma visão nova de abordagem ao direito internacional que se transfere principalmente no que o direito internacional pode trazer de bom e de ruim para o que ele chama o terceiro mundo. Então, os países que sofreram principalmente a descolonização tardia e que eram um pouco os países de quem eu tratava, né, que foi Ruanda e Moçambique. Ele tratava especificamente das relações internacionais nesse âmbito desses países e da África em específico também. E o World's Largest do John Shaw, ele foi um trabalhador do PMA durante 30 anos e lançou essa obra recentemente para trabalhar sobre o PMA também em diversos âmbitos. Tá, muito obrigado pela resposta. Agora a gente abre espaço para a senhora apresentar a tese. Fique à vontade. Ótimo, então muito obrigada. Então a ideia da tese principal
foi traçar um caminho da reconstrução de Estado, de uma situação de pós-conflito até o desenvolvimento. Hoje se trabalha muito a ideia de como os Estados podem se construir de uma forma sustentável, com políticas de longo prazo e que tragam um desenvolvimento também sustentável. E a ideia da tese foi de mostrar que as Nações Unidas possuem um papel importante nesse âmbito e que há necessidade de se buscar uma nova legitimidade para esses estados que saem da reconstrução. E nesse âmbito eu trabalhei a ideia de que de que se teria, né, de se surgem nesse âmbito da reconstrução diversas dinâmicas globais, nacionais, internacionais que se misturam, que se organizam em redes no âmbito do terreno, da onde está acontecendo a reconstrução, no âmbito mundial, e que essa nova organização em rede, ela gera uma nova legitimidade para esse Estado que vai se reconstruir. No caso, o PMA, o Programa Mundial de Alimentos, que eu analisei, é uma agência das Nações Unidas, hoje a maior agência humanitária, e que trabalha desde a parte da reconstrução de Estados até a parte do desenvolvimento. Principalmente recentemente, com uma parceria com o governo brasileiro, que se criou o Centro de Excelência contra a Fome, que é para apoiar justamente essa nova legitimidade com estados estáveis, com programas sustentáveis e de longo prazo. E Ruanda e Moçambique foram escolhidos porque foram os países onde já se tem uma atuação do Programa Mundial de Alimentos de longo prazo, de mais ou menos 30 anos, e que hoje se tem uma volta, uma passagem, né, uma transição da parte de reconstrução de estados para desenvolvimento, com políticas sustentáveis e apoio ao desenvolvimento de programas de alimentação escolar, de compras locais e outros programas que visam a trazer o desenvolvimento econômico e social do país de longo prazo. E tem funcionado bem? Em alguns países, sim. Em outros, realmente, as Nações Unidas enfrentam diversos problemas que vão desde a parte de pessoal capacitado, né, nesses países, mas também fundos. Mas hoje se percebe que cada vez mais os investimentos dos parceiros internacionais se voltam para esse tipo de atuação mais sustentável, com um plano de trabalho mais a longo prazo e, principalmente, outra coisa que eu tentei mostrar também na tese, a participação nacional. Então, a legitimidade, ela passa pelo âmbito internacional, né, do reconhecimento daquele Estado que está sendo reconstruído, mas também pela parte da estabilidade, que tem uma relação com o trabalho das Nações Unidas e os programas que vão ser estabelecidos, mas também a parte interna de aceitação da população e envolvimento mesmo, empoderamento dessa população nacional nesse trabalho e nesse Estado que vai ser reconstruído. Então, essa nova legitimidade das Nações Unidas, que eu falo na tese, é um pouco para trazer esses governos nacionais, capacitá-los, envolvê-los e, a longo prazo, conseguir uma transição mais sustentável da parte da reconstrução mesmo até o desenvolvimento. É um cenário muito complexo, que ainda exige muito investimento de todos os lados, de vários países, e de trocas, diálogos, que está acontecendo muito recentemente pela cooperação Sul-Sul também. A senhora disse também que há uma parceria, né, da ONU com o governo brasileiro. Isso. Também foi objeto do estudo. O que a senhora pode dizer sobre isso? Isso. Na verdade, a ideia um pouco da passagem da reconstrução ao desenvolvimento, o Programa Mundial de Alimentos hoje, o principal instrumento dele de apoiar essa transição é o Centro de Excelência contra a Fome, que é localizado aqui no Brasil. Aí, essa parceria com o governo brasileiro é que visa apoiar os países a construir, a formular e desenvolver programas sustentáveis na luta contra a fome e a pobreza. E essa parceria tem se baseado no modelo de sucesso brasileiro das políticas sociais. E os países têm uma demanda muito grande de aprender, tanto no que diz respeito aos programas de alimentação escolar, que são conhecidos por ter múltiplos benefícios, né, à população e aos estados, e também a compra local, com a agricultura familiar, que são programas, a Bolsa Família, que são programas que têm tido um grande reconhecimento internacional por esses países. Tá certo. Muito obrigado pelas explicações. A gente vai fazer uma rápida parada e, na volta do intervalo, vamos debater a tese de hoje aqui no Academia. Estamos de volta com a Academia. Hoje estamos apresentando a tese de Cristiane Buani. O estudo é sobre o papel das Nações Unidas na reconstrução de um país. Confira agora a indicação de um estudo que também pode contribuir para quem quer estudar o tema.
Perceptions of the Effectiveness of the Brazilian Technical Corporation for Knowledge Transfer and Food Security Policies, the WFP Brazil Partnership on the Center of Excellence Against Hunger, de Gabriela Flávia Marcondes de Almeida. Bom, então agora nós vamos começar o nosso debate. Eu gostaria de passar a palavra primeiro ao professor Marcelo, que foi o orientador da professora Cristiane. Por favor, professor, fique à vontade. Eu agradeço. Cristiane, você fez um excelente trabalho, fez a revisão de dezenas, centenas de livros, não é? E alguns apresentados aqui no início, jurisprudência, foi nos países e tem essa bagagem prática, porque você trabalha no Programa Mundial de Alimentação, que é um programa pouco conhecido no Brasil. Eu gostaria que você falasse um pouco mais da efetividade do Programa Mundial de Alimentos, porque um dos pontos que é muito discutido hoje em dia é se vale a pena fazer intervenção humanitária, se a ONU deve ou não fazer, porque os exemplos que mais saltam aos olhos são os exemplos onde há graves crises de terrorismo. Mas a ONU intervém em dezenas de países do mundo, alguns menos populares do que outros. Qual é a efetividade, a legitimidade da ONU à luz desses países que você analisou? Essa é uma pergunta muito frequente hoje e que o próprio Programa Mundial de Alimentos internamente vem se questionando, e daí até a importância dessa nova busca de aprendizado sobre a transição, de conseguir fazer transição sustentável, né, com os países sendo empoderados nesse âmbito. Então, hoje as intervenções humanitárias, elas ainda são, dentro do PMA, 80% de toda a utilização dos recursos. O que eu trouxe na minha tese, que foi bastante discutido, foi a ideia da nova percepção que se tem tido dentro do Programa Mundial de Alimentos, que é buscar que realmente, se analisar hoje as intervenções humanitárias na maioria dos países, mesmo do PMA, elas são muitas vezes isoladas de ação de longo prazo. Então, se existe hoje uma grande dificuldade de pensar a intervenção humanitária dessa forma, que ela vá desde a reconstrução de Estado até o desenvolvimento. Não é fácil, e existem vários teóricos dessa área que contestam, que falam que a emergência é emergência, tem início e fim, e que a parte de desenvolvimento ela tem que vir realmente após a intervenção humanitária. O que eu tenho percebido nesses 5 anos já de trabalho no Programa Mundial de Alimentos é que isolar a intervenção humanitária de políticas de longo prazo, e especialmente isolar dos governos nacionais e da capacitação desses governos para agir, né, em suas políticas, não tem dado resultado suficiente, né? As Nações Unidas ela vem enfrentando esse tipo de análise, e mesmo o lançamento do secretário-geral do Programa Zero Hunger Challenge, o desafio da fome zero, também é nesse sentido, é de trazer perspectivas de políticas sustentáveis para as ações das Nações Unidas como um todo. E nesse ponto também, por exemplo, Moçambique, ele traz uma inovação, que é o que eles chamam de Uma Nações Unidas. São todas as agências trabalhando de forma a contribuir nesse processo. Então, num caminho realmente que seria traçado da situação de pós-conflito, da intervenção humanitária, até o desenvolvimento. Tá certo. Vamos ouvir agora o professor Gustavo. Bom, mais uma vez, obrigado pela oportunidade de participação. Começo cumprimentando pelo trabalho da Cristiane e a apresentação bastante firme também sobre a sua tese. A minha pergunta, ela é um comentário e uma pergunta ao mesmo tempo, e tem, com certeza, uma relação com a pergunta do professor Marcelo Varela. E ela vai um pouco no plano teórico, Cristiane, no sentido de que você usa muito, dentro da sua tese, a ideia de direito ao desenvolvimento, né? Que, como a gente sabe, é um conceito que surge nas relações internacionais nos anos 50, a Conferência de Bandung. Isso se expande para questões de comércio, a formação da UNCTAD nos anos 60. Isso evolui até que finalmente se tenha, em 86, uma resolução da ONU sobre o direito ao desenvolvimento. Ao mesmo tempo, essa ideia de direito ao desenvolvimento ela é bastante criticada, né, por transferir a responsabilidade de desenvolvimento dos Estados para a comunidade internacional. Como é que você vê esse dilema, né? Como é que você trabalha esse dilema na sua tese?
Obrigada pela pergunta. Essa, na verdade, foi até um ponto que a gente, na construção da tese, foi bastante discutida, que era justamente para que a tese conseguisse mostrar um pouco essas duas faces e não deixar um certo determinismo, especialmente por se falar da África, né? Então, a ideia era um pouco demonstrar que realmente existe uma responsabilidade internacional do desenvolvimento, que é todo esse desenvolvimento teórico das discussões no âmbito das Nações Unidas, né? De que todo Estado ele tem direito ao desenvolvimento, ele tem que ter a possibilidade de buscar esse desenvolvimento. Agora, a ideia também era trazer que existem realmente Estados que o Estado, dentro da sua própria organização e estrutura, ele tem que conseguir auxiliar esse processo. Então, não é a ideia de que o Estado, e é uma coisa que se luta muito hoje na África, é para evitar, né, que os Estados tenham essa ideia da dependência, né, porque houve a colonização de que o desenvolvimento não seria possível. Então, a ideia é um pouco assim, tem que existir também uma vontade do Estado, tem que existir, né, um comprometimento estatal e governamental de implementação dessas políticas e de busca, eu acho que aí, até complementando a pergunta do Marcelo, para trazer essa efetividade, porque justamente a ideia é que o empoderamento do Estado, dos governantes, da sua população, é que traz essa legitimidade, que vai conferir efetividade aos programas que estão baseados. Então, a ideia é um pouco de que esse determinismo seja evitado e que os Estados tenham essa postura, né, de buscar esse desenvolvimento e de traçar esse caminho. Então, a ideia, por exemplo, até que foi defendida na tese, é de que, por exemplo, esse caminho ele não seria possível se não houver a presença forte do Estado. Claro que você sai de uma situação em que o Estado ele está fragilizado, ele está fragmentado, ele está com todo o seu sistema governamental destruído. Mas a ideia é que a formação e a construção desse Estado não seja só feito pelas Nações Unidas, mas também com uma presença forte, né, dos nacionais. Então, isso é um desafio ainda de evitar que simplesmente o direito ao desenvolvimento governe, né, essa política, mas que a legitimidade venha dos dois lados e que se tenha essa presença, né? E só um último ponto. Hoje, por exemplo, no trabalho que o Programa Mundial de Alimentos ele faz, ele conta com uma forte envolvimento do governo, né, para que esses programas aconteçam. Cristiane, o nosso programa é, claro, voltado para a área acadêmica, mas a gente tem na TV Justiça todos os públicos. Explica para a gente, por favor, como que funciona o Programa de Alimentos das Nações Unidas para as pessoas todas poderem entender. Certo. Então, o Programa Mundial de Alimentos, ele é uma agência das Nações Unidas, é hoje a maior agência humanitária do mundo. Ele trabalha em mais de 80 países, então, todas essas emergências que se escuta da que houve na Somália, República Centro-Africana, na parte do Oriente Médio, a Síria, Líbia, são especialmente as grandes operações do Programa Mundial de Alimentos. Então, a principal missão do Programa Mundial de Alimentos é justamente de promover a segurança alimentar e nutricional das populações vulneráveis pelo mundo. Então, a ideia é um pouco que essas crises, né, normalmente, como vocês viram, por exemplo, o Ebola, que aconteceu na África, o aumento da população vulnerável, né, que começa a sofrer com mortes por fome, né, e não acesso a alimentos e outros, exige uma atuação humanitária, uma intervenção de emergência. Então, o Programa Mundial de Alimentos é normalmente a primeira agência a atuar nesse tipo de crise, né? E é também a agência responsável por organizar a logística de distribuição. Então, em vários filmes, por exemplo, se observa a entrega de alimentos, mas também hoje já se trabalha com a transferência de renda, o apoio a programas de alimentação escolar, os programas também de compra local. Então, um pouco esse, globalmente, é o grande mandato do Programa Mundial de Alimentos. Desde 2011, com o apoio do governo brasileiro, no Centro de Excelência contra a Fome,
A ideia principal é capacitar e apoiar os governos nacionais para que essa transição da reconstrução ao desenvolvimento, com programas e soluções inovadoras de luta contra a fome e a pobreza, possam ser aplicadas e discutidas, né, no âmbito hoje que se trabalha tanto da cooperação Sul-Sul. Então, é muito apoio do governo brasileiro para que esses países que já têm um interesse na história de desenvolvimento do Brasil aprendam também e discutam essas soluções inovadoras. Bom, o tema é muito interessante, vamos aproveitar para ouvir mais uma vez o professor Marcelo. Outra pergunta, por favor, professor. Então, Cristiane, essa percepção prática do programa é muito importante, acho que, para democratizar o acesso à população brasileira, que está pouco acostumada com o que acontece no âmbito fora do Brasil. Conta um pouco mais dessa sua experiência em Moçambique e em Ruanda para transferência de tecnologias sobre como se desenvolver a partir da produção de alimentos e comunidades locais. Muito obrigada, também é uma pergunta muito interessante. O caso de Moçambique é uma história interessante que começou em 2010, né, na época com o governo brasileiro, e se firmou um acordo trilateral entre o governo brasileiro, o governo de Moçambique e o Programa Mundial de Alimentos. O Programa Mundial de Alimentos estava para sair de Moçambique, justamente fazer a transição no que diz respeito ao Programa de Alimentação Escolar e transferir esse programa totalmente para o governo de Moçambique. E nessa transição, o governo de Moçambique solicitou ao governo brasileiro que apoiasse na organização, né, dos documentos, transferindo a experiência toda de 55 anos de programa de alimentação escolar para Moçambique. Então, de 2010 até agora, em 2014, a gente tem trabalhado nesse acordo trilateral, fornecendo, por exemplo, consultores brasileiros, né, que levam a experiência da compra local, de como fazer essa ligação entre programas institucionais, por exemplo, da alimentação escolar, com a compra local da agricultura familiar. Hoje, na África, uma das grandes prioridades é o desenvolvimento da agricultura e da produção, né? Porque é muito ligado à promoção da segurança alimentar e nutricional, que é uma prioridade da agenda africana, evitar que as crises tragam a fome e conflitos, né? E nesse caso, então, Moçambique, a ideia era de construção e desenvolvimento de uma estratégia nacional para o Programa Nacional de Alimentação Escolar, né? Então, várias missões técnicas foram realizadas, né? Eu fui várias vezes a Moçambique e a ideia, hoje trabalham com 10 projetos pilotos, 10 escolas pilotos que estão comprando, né? Que compram localmente, e nesse âmbito a ideia é que dessa análise, dessa gestão do programa e toda essa transferência e discussão que houve, que Moçambique consiga, aprovou em 2013 o seu programa nacional pelo Conselho de Ministros, então já existe hoje a aprovação de um programa nacional de alimentação escolar, e a ideia é que agora, com a implementação dos pilotos, se tenha uma replicação disso, né, para todo o país. Fala só um pouquinho também sobre o financiamento do programa, como que é feito? Então, hoje o Programa Mundial de Alimentos ele é totalmente financiado por doadores, como ele é um programa, ele não tem um financiamento direto das Nações Unidas, são doadores principais. Nações, né? Países, outros países. Exatamente. Então, por exemplo, o principal doador é os Estados Unidos, que financia tanto com recursos financeiros, como também com o que a gente chama de in-kind, que são produtos utilizados nesses programas. Também existe financiamento da Rússia. O Brasil já foi o 7º financiador desse programa, e ele, durante 2012 e 2013, acompanhou com doações humanitárias de arroz, feijão, auxiliando nessas crises, né? E a ideia boa que foi disseminada pelo Brasil foi que a compra era feita de pequenos agricultores também, para auxiliar nessa doação, né, para contribuir. Então, e diversos outros as nações desenvolvidas que também contribuem. Professora Cristiane, parabéns pelo trabalho, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Muito obrigada. Professor Gustavo, mais uma vez, né, sua presença aqui na Academia, muito obrigado pela presença. Prazer. Professor Marcelo também, nossa satisfação recebê-lo aqui no programa, tá? Prazer é meu. Tá certo. E se você quiser mandar uma tese ou dissertação para a Academia,
O nosso e-mail é academia@stf.jus.br. Para rever a programação da TV Justiça, basta acessar o endereço que você vê aí na tela, tvjustiça.jus.br. O Academia fica por aqui. Até o próximo programa.